Foi pela última vez no capítulo sobre gravitação. Bom, terceiro e último vídeo é nossa terceira parte. No entanto, antes de nós continuarmos, vamos retomar ao problema que foi proposto, né? O problema proposto foi o seguinte: o valor proposto no vídeo anterior, né? O valor da massa de um corpo sofre variação com a latitude ou com a altitude? A massa, não. Veja bem, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo, né? Uma vez que ele é constituído de uma determinada substância, de uma determinada matéria, você tem a massa dele. Isso não muda. Você pode estar ao nível do mar, pode estar no Monte Everest, pode estar na Lua, pode estar em Júpiter. Onde quer que você esteja, a massa não muda. Agora, conforme a conversa vai no sentido da força gravitacional, aí sim, né? Aí muda. Continuando, será que na Lua, onde a aceleração gravitacional é aproximadamente igual a um sexto daquela da Terra, a massa do corpo varia? Não. O que varia quando a aceleração gravitacional muda? Varia a força gravitacional, que nós também costumamos falar peso, né? O peso de um corpo, a força gravitacional sobre um corpo, depende da aceleração gravitacional. Agora, a sua massa, não. A massa não depende do campo gravitacional. Então, com isso, colocamos um fim na segunda parte do nosso estudo de gravitação e damos início à terceira parte, terceira e última parte. Vamos falar aqui sobre energia potencial gravitacional. Muito do que nós vamos falar aqui poderá ser aproveitado na sua aprendizagem em eletricidade, eletromagnetismo, tá? Então, os conceitos apresentados aqui são os mais, ah, digamos assim, os mais próximos de nossa intuição do que quando nós estudamos eletromagnetismo. Então, aproveite aqui para compreender os conceitos de campo, de energia potencial gravitacional, que no caso aqui o enfoque, né? Energia potencial gravitacional lá vai ser energia potencial elétrica, né? Então, foque nos conceitos que nós vamos estudar aqui, parte matemática do negócio, tá? Então, quando um planeta gira em torno do Sol, as propriedades orbitais permanecem constantes ao longo de milhões de anos. Tal fato sugere que a energia mecânica desse sistema se conserva no movimento de translação do sistema Sol-planeta. Caso a energia mecânica não se conservasse, né, se ela diminuísse, o que iria acontecer? O sistema iria colapsar, né? O planeta ia cair dentro do Sol, né? Ia cair do Sol. Então, como isso ocorre há milhões de anos e está tudo aí funcionando ainda, então há uma conservação. No caso, conservação da energia mecânica. Como as órbitas são elípticas, a velocidade do planeta varia a cada ponto da órbita. Olha que interessante, né? Sendo maior nas proximidades do Sol, no periélio, e menor no afélio. Ora, cada vez que o planeta circula ao redor do Sol, deve haver uma troca de energia mecânica nas suas formas cinética e potencial. Se a velocidade muda, você sabe que a energia cinética é meio de mv ao quadrado. E o sistema e a energia mecânica é a soma da energia cinética ao potencial. E essa soma tem que permanecer constante, uma vez que já está constante há milhões de anos.
A energia cinética do sistema Sol-planeta é atribuída praticamente somente ao planeta, pois o Sol, o centro atrator e muito mais inerte, ou seja, tem muito mais massa que o planeta, não se move. Por isso, consideremos nosso sistema de referência inercial fixo no Sol. A energia mecânica total E do sistema de dois corpos isolados é a soma da energia cinética do corpo girante, né? No caso a Terra ali, de massa m, que translada ao redor do Sol, somada à energia potencial gravitacional do sistema. Ou seja, E é igual a K mais U. E isso é constante. K é energia cinética, U é energia potencial. Resgatando, o teorema do trabalho-energia diz que o trabalho realizado pela força resultante F das forças que agem na partícula quando ela se desloca de um ponto a outro da trajetória é igual à variação de sua energia cinética. Ou seja, W, que é o trabalho, é igual à variação da energia cinética. Ao atuar somente forças conservativas, introduzimos o conceito de energia de configuração, também chamado de energia potencial, representada pela letra U. Neste caso, podemos dizer que, se a energia cinética K da partícula variar de uma quantidade ΔK, quando variar a sua configuração, mudança de posição espacial da partícula em relação ao referencial, a energia potencial do sistema deve variar também. E será de uma quantidade ΔU de igual valor, mesmo valor de ΔK, mas de sinal oposto, ou seja, se a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui. Se a energia cinética diminui, a energia potencial aumenta. De tal forma que a soma das variações das duas energias deve ser nula, ou seja, ΔK mais ΔU é igual a zero. Assim ficamos que ΔK é igual a menos ΔU. Para uma só dimensão, o trabalho realizado por uma força variável dependente da posição é, como é o caso da força gravitacional, dado por W igual a integral de F, que é uma função de R, dr. Estamos integrando na dimensão espacial, onde o limite de integração inferior é RI, que é a posição inicial, e o limite de integração superior é RF, que é a posição final. Eu quero que você pense nisso daqui da seguinte forma. Aqui você tem a massa da Terra e aqui pode ser a Lua, por exemplo, um satélite artificial qualquer. Veja que essa trajetória aqui em preto, né, ela é curvilínea. Mas o que interessa para a gente é a dimensão radial, é a distância do satélite até a Terra. Então você pode imaginar um único raio, né, e a posição indo de A a B nesse raio, né, ao longo de uma reta, tá? Porque o que importa para a gente aqui é a variação da distância radial. Então, se está girando ao redor, pouco importa, porque importa é a distância radial. Então, onde RI, o ponto A e RF, ponto B, são as posições inicial e final da partícula em relação ao referencial, e cuja trajetória pode ser retilínea ou curvilínea, como eu comentei aqui, né? Em função da equação anterior, onde o trabalho é igual à integral, eu vou substituir o trabalho pela expressãozinha onde é dito que o trabalho é igual à variação da energia cinética, certo? Mas a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial gravitacional. Então, no lugar de W, vamos colocar menos ΔU. Menos a variação da energia potencial gravitacional é igual àquela mesma integral. Para o caso da força gravitacional que age num satélite em órbita, aí especificamente falando da Terra, mas poderia ser qualquer outro corpo celeste,
de massa m, ela é dirigida para o centro da Terra, para baixo. Né? Para a gente que está pisando nela, é para baixo. Adotando-se um referencial inercial centrado na Terra, dirigido para cima, né? O mesmo que para fora, para a gente que está andando na superfície da Terra, a gente poderia pensar num Y, né? O Y apontando para cima. No caso, a gente vai falar de um R, um vetor posição, que tem o mesmo sentido de Y, né? Para cima, né? Para fora da Terra. O módulo da força gravitacional adquire sinal negativo, ou seja, Fg é menos mtm sobre R2. Não sei se vocês entenderam essa passagem. Você tem dois corpos que se atraem mutuamente. A Terra está aqui e o satélite está aqui, certo? Beleza. Eu estou considerando que o referencial inercial está aqui e o raio aponta para fora, positivo para lá. Se o satélite está aqui, a força gravitacional aponta para lá, né? No sentido do corpo que gera o campo gravitacional. Por isso, negativo. Substituindo o valor da força gravitacional na equação da variação da energia potencial, obtemos. Então, eu vou pegar esse Fg e vou jogar aqui, ó, tá? Eu vou, inclusive, fazer isso na lousa ali. Antes de mais nada, só observe o sinal. Você tem um menos ΔU aqui e um menos GMTm sobre R2. O menos com menos, né? Você tem menos de um lado, menos do outro. Esse menos desapareceu. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. ΔU, variação da energia potencial gravitacional, é igual a Gzão MTM. Por que isso saiu da integral? Porque são constantes, tá? São constantes. Constante você tira da integral, quando está multiplicando, claro. Agora você tem dr sobre R2 para a posição inicial até a posição final. Nós podemos pegar essa integral aqui e reescrever ela da seguinte forma. Integral de r elevado a menos 2 dr. Agora pensa comigo. O que é que eu derivo de tal modo que após derivar, eu tenho r elevado a menos 2? Em outras perguntas. Quando você integra, você quer saber qual que é a antiderivada. Então, olha só. Se eu derivo r elevado a menos 1, eu vou colocar um menos aqui, né? Se eu derivo isso, eu vou obter o que está dentro do quadrinho verde, não é? Então, ó, eu vou derivar menos r elevado a menos 1. Eu vou ter menos, aquele menos 1 tomba, lembra da regra do tombo? O professor explicou na Física Geral 1? Que multiplica r elevado a menos 1, menos 1. Isso aqui vai ficar menos com menos, fica 1 positivo, menos 1 com menos 1, menos 2. Esse 1 aqui a gente geralmente não escreve, então tem o r elevado a menos 2. Portanto, o que está aqui, de fato, é a antiderivada. E agora eu integro, né, de RI a RF. Fazendo isso, nós teremos aqui que essa integral ela é menos R final elevado a menos 1 menos R inicial elevado a menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre RF, menos com menos mais 1 sobre
RI, né? Beleza? Portanto, se nós considerarmos esse resultado, acho que vai ficar um pouquinho bagunçado, mas pessoal, só vou pegar isso daqui, tá? Deixa eu até arrastar isso aqui um pouquinho mais para cima para depois vocês conseguirem imprimir se desejarem. Vou colocar assim aqui. Só vou pegar isso e vou escrever ali em cima. Você vai ter aqui igual a Gzão MTM, né? Que multiplica menos um sobre RF mais um sobre RI. Lá no nosso slide vai estar assim, ó. Vai estar menos Gzão MTM que multiplica um sobre RF menos RI. Por quê? Porque, a princípio, é estranho escrever assim, deixar esse sinal de menos. Pode, eventualmente, você esquecer, confundir. Então, eu vou reescrever isso no próximo slide. Eu vou colocar dessa forma. Delta U é igual a isso, né? Se eu colocar esse menos em evidência, agora eu vou pegar esse menos aqui e eu vou jogar para cá. Aí, então, aqui vai ficar positivo, só que aqui vai ficar negativo, né? Se você fizer esse produto aqui, voltar o menos lá para dentro, você volta com o que você tinha antes. Então, nós vamos ficar com essa expressãozinha. Beleza? Voltando lá ao nosso PowerPoint. Agora, se ΔU é igual à energia potencial final menos a energia potencial inicial, se eu quiser uma expressão que me forneça qual é a energia potencial em um determinado ponto do espaço, eu vou ter que escrever que a energia potencial final é igual à variação, isso eu sei calcular, mais a energia potencial inicial. A função energia potencial, quando a partícula se deslocou da posição inicial até a final, é dada por. Eu vou substituir ΔU, que eu sei calcular, e vou colocar aqui. Tá aqui. Agora, a minha energia potencial gravitacional depende de uma referência. Depende de eu falar, olha, eu vou adotar que a energia potencial inicial em uma determinada região é zero. E a partir, né, desse ponto, eu vou te fornecer qual é a energia potencial do meu sistema. Daí eu vou deixar de utilizar a energia potencial final, porque adotando uma referência, eu defino a energia potencial em qualquer configuração do meu sistema. Aqui é equivalente, aqui é equivalente a eu calcular a energia potencial gravitacional dessa caneta. Eu posso calcular em relação à superfície da mesa, eu posso calcular em relação ao solo. Então tem que ter uma referência, tá? Então vamos lá entender aí como é que será essa referência. A escolha de um ponto de referência para energia potencial é completamente arbitrária, tá? Normalmente escolhe-se o ponto onde a energia potencial gravitacional é nula. E isso vocês vão aplicar também lá no estudo do eletromagnetismo. O que implica dizer que a força gravitacional entre os dois corpos também é nula. Tal ponto ocorre para uma separação infinita de corpos. Peraí, calma aí. Vamos lá. Quando a energia potencial é zero, se
eu solto o corpo, o que acontece com o corpo? Ele vai ter uma tendência a ter movimento? Não vai ter uma tendência, porque a energia potencial é nula, né? Então, a energia potencial sendo nula, como é que eu posso transformar isso em energia cinética? Então, pense, você tem dois corpos, um de massa M1 e outro de massa M2, e eles se atraem mutuamente. Qual é a configuração que eu preciso ter para que esses dois corpos não interajam? Se eu soltar eles no espaço, eles não vão colapsar. Ora, eu mantenho eles de uma distância infinita. Quando eu tiver uma distância infinita, eu vou ter uma energia potencial nula. Eles não vão ter a tendência de colapsar. Entenderam a ideia? Então, tal ponto ocorre para uma separação infinita, fazendo a energia potencial gravitacional inicial igual a zero quando a distância inicial é igual a, ou melhor, tende a infinito, né, a separação máxima, e trocando o subscrito F por G, né, porque aqui eu tenho energia potencial final. Agora eu quero falar da energia potencial gravitacional do meu sistema. Se você tem o I igual a zero, te sobra apenas aqui. Você substituindo RI por zero, né? Isso daqui vai vai explodir, né? A gente fala que vai explodir, vai dar um valor infinito, né? Então você vai ter ali que a energia potencial do seu sistema é o que sobra. É menos Gzão MTM sobre R, tá? Então a energia potencial inicial é nula. Portanto, a energia potencial, qualquer configuração aí que você tenha no corpo. Pessoal, falei besteira aqui, ó. RI, a energia potencial inicial é zero. Agora, isso daqui, aqui não vai ser zero, né? RI, estou falando do RI, não estou falando do I. Eu acho que inverti aqui, né? RI, isso daqui, sendo infinito, 1 dividido por infinito é zero. Né? Não ia explodir. Se fosse zero, ia explodir. Matematicamente ia explodir. Enfim, a gente fala explodir, né? Mas seria RI é infinito. Então, 1 dividido por infinito dá zero. Beleza? Então, sobra aqui apenas menos Gzão MTM sobre R. Então, a energia mecânica do sistema isolado aí, ó, Terra-satélite, ou Sol-Terra, qualquer conjunto que seja aí de corpos celestes, será dada por energia mecânica meio de mv ao quadrado, que é a energia cinética, menos a energia potencial gravitacional, Gzão MTM sobre R. Tá? Veja que aqui é R, não é R2 não, hein? Beleza? Terceiro e último exercício. Lá no livro, se eu não me engano, lá está falando que a questão 1.6. Ele vai do 1.2 para o 1.6, né? É um errinho ali de digitação. É 1.3, tá? Então, utilizando considerações sobre energia, determinar a velocidade de escape de um corpo de massa m lançado na superfície da Terra. Então, olha só. Você só tem a Terra e você tem esse corpo M que será lançado. Nós vimos que a energia mecânica nesse sistema é algo que se conserva. Portanto, a energia mecânica inicial será numericamente igual à energia mecânica final. Onde é a energia mecânica inicial? É aquela onde eu vou fazer com que um corpo adquira uma determinada velocidade para que ele deixe a Terra. Essa velocidade de escape é o seguinte: você lançou uma bola para o espaço. Você lançou com uma determinada velocidade que ela sobe e nunca mais volta, né? Agora, a energia mecânica final é aquela onde o corpo uh, não vai ter energia potencial, né? Então tá lá longe, depois que a bola foi chutada, por exemplo. Então, nesse caso, como é o terceiro e último vídeo, eu peço que você encarecidamente tente fazer, né? Eu vou só montar o problema. Eu vou montar o problema para vocês. Vou pegar aqui, né? Vou colocar aqui energia mecânica
1, ou inicial, é igual a energia mecânica 2, que é a final, certo? Então, aqui eu tenho no momento em que eu lanço o projétil. Lançamento. E do outro lado, né, o objeto já está longe, já está na situação final. Ou melhor ainda, situação final não, acho que não ficou legal. Configuração final. Na configuração final. Você vai ter aqui energia inicial é meio de m, velocidade inicial ao quadrado, menos gzão mtm sobre 2, que é igual a meio vezes m, a velocidade final ao quadrado, menos gzão mtm sobre 2 não, sobre r. Tinha colocado 2 ali, né? Tá aqui. Então vamos lá. Então, dê um pause no vídeo. Dê um pause, sério mesmo, pausa aí. Agora que você já tentou fazer, o professor vai explicar aqui como é que se faz, né? Então você quer saber qual que é a velocidade de escape. Então, em um determinado momento, a bola vai estar tão longe, mas tão longe, que isso daqui será zero, porque está extremamente longe, certo? Agora, inicialmente, né, imediatamente antes de você fazer o lançamento, o que que vai ter? Vai ter energia potencial ou vai ter energia cinética? Bom, aí eu ainda não lancei. Se eu ainda não lancei, a energia cinética aqui é zero. Eu não lancei ainda. Mas eu vou ter que dar um bicudo de tal modo que a velocidade adquirida seja o suficiente para que o corpo deixe a Terra. Entendeu a ideia? Então, na configuração inicial, você tem uma certa energia potencial gravitacional. Na situação final, toda a energia potencial gravitacional estará em energia cinética. Portanto, qual deve ser a velocidade para que eu consiga expulsar um corpo da superfície da Terra? Claro, desconsiderando força de arrasto, tá, pessoal? Desconsiderando a força de atrito com o ar. Então, resolvendo isso aqui, você vai ter que velocidade final ao quadrado será igual a. Aqui, a gente vai ter um problema com o sinal negativo por conta do seguinte. Na verdade, o professor aqui escreveu um raciocínio onde é o seguinte: aqui você teria um delta K, variação da energia cinética, e aqui um delta U, né? Variação da energia potencial, certo? Então, se aqui aumenta, aqui diminui. Aí você vai ter um menos com menos, fica positivo, tá? Eu vou escrever isso aqui de uma outra forma, que é o seguinte. A variação da energia tem que ser zero, né? Delta K mais delta U tem que ser zero. Aí, se você abre isso aqui, energia cinética final menos energia cinética inicial mais energia potencial final menos energia potencial inicial igual a zero, você vai cair numa expressãozinha parecida com aquela ali. Tudo bem? Aí você faz a substituição. Então, continuando, você vai ter ali velocidade final fica sendo 2 gzão mt. Repare que mzinho com mzinho vai embora.
dividido por R. Daqui você tira que a velocidade final é a raiz de 2 Gzão mt dividido por R. Beleza? Então aqui você tem a expressão onde Gzão é uma constante, mzão t é a massa da Terra, e esse R aqui é o R ali no lançamento, né? Portanto, você está na superfície da Terra. Se você está na superfície da Terra, isso aqui é o raio da Terra. Tendo esses valores, você consegue calcular aqui qual que é a velocidade de escape, a velocidade de lançamento, para que o objeto não volte mais à Terra. Tá bom? Então, meus queridos, pessoal, ficamos por aqui. Encerro o capítulo de gravitação. Vocês têm 10 exercícios para selecionar 5 deles e postar lá no Moodle como tarefa para a primeira nota, né? Como primeira avaliação, que ela é online. Tudo indica que a segunda avaliação será presencial no polo de vocês. Então a gente se encontra no capítulo seguinte. Um forte abraço e até a próxima. Bons estudos, hein? Qualquer dúvida, lembra que existe o nosso grupo de WhatsApp, continua, e existe lá o nosso Moodle, fórum, beleza? Tchau!